O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, verso 1, diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui encontramos o relato do início da igreja primitiva. A igreja primitiva, composta de 120 pessoas, pessoas simples, humildes, sem muitas propriedades, não tinha muito dinheiro, não tinha influência política, não tinha status social, características que nos dias de hoje pode ser importante para o sucesso de qualquer organização. Mas a igreja primitiva, na sua simplicidade, ganhou multidões para o Senhor Jesus Cristo. Viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Qual foi o grande segredo para esta grande vitória? Foi o poder do Espírito Santo que capacitou o ministério da igreja primitiva. Os primeiros cristãos eram pessoas inflamadas pelo Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se também em nossa disposição nos dias de hoje para nos tomar testemunhas mais eficazes do Senhor Jesus Cristo. Quanto melhor entendemos a forma como o Espírito Santo operou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionar com Ele e de experimentar seu poder. O ministério do Espírito Santo é glorificar ao Senhor Jesus Cristo na vida e no testemunho do cristão. O Senhor Jesus Cristo, ele falou isso em João, capítulo 16, verso 14, a respeito do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, esta é a função que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração para glorificar o nome excelso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que importa. Em Atos capítulo 2, nós vemos Deus agindo. E este capítulo nos ajuda a entender a função, o ministério do Espírito Santo, mediante o registro de experiências maravilhosas que vemos na narrativa que acontece aqui em Atos capítulo 2. O que significa Pentecoste? Aqui diz no verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50º.
pois se refere a uma festa realizada 50 dias depois das festas das primícias. E isso nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, no capítulo 23, a partir do verso 15, nós encontramos o seguinte relato: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos de 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão, levedados se conzerão, são primícias ao Senhor. Com pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso corpo, do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aqui no calendário das celebrações de Israel, neste capítulo 23, nós vemos que isso tem uma aplicação ao ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma espécie de esboço do seu ministério. Nós encontramos a citação da festa da Páscoa, que retrata a sua morte como Cordeiro de Deus. João Batista disse em João capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E a festa das primícias, que acabamos de ler neste capítulo de Levíticos, no seu capítulo 23, nos fala dessa festa das primícias. A festa das primícias é um esboço representativo da ressurreição dos mortos, que o Senhor Jesus foi aquele que ressurgiu dos mortos, o mártir, aquele primeiro que ressuscitou. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15,
a partir do verso 20, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, essas festas representavam este grande acontecimento que ocorreu ali na cidade de Jerusalém. E 50 dias depois desta festa da primícia, que representava a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, observa-se a festa de Pentecoste, que retrata a formação da igreja. Em Pentecostes, os judeus comemoravam a entrega da lei, mas os cristãos comemoram a dádiva do Espírito Santo à igreja. A festa das primícias era celebrada no dia seguinte ao Sabat, após da Páscoa, ou seja, sempre no primeiro dia da semana. O Sabat é o 7º dia, mas Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e se tornou as primícias dos que dormem, conforme acabamos de ler em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Uma vez que Pentecoste era comemorado 50 dias depois, 7 semanas e mais um dia, então também era observado no primeiro dia da semana. Os cristãos reúnem-se dessa maneira para adorar no domingo, o primeiro dia da semana, porque neste dia o Senhor ressuscitou e também neste dia a igreja recebeu o Espírito Santo. Na festa das primícias, o sacerdote movia um feixe de grãos, como lemos em Levítico capítulo 23, diante do Senhor. Mas esse mesmo aspecto dessa festa das primícias, nós vemos em Pentecoste, apresentava 2 pães. Em Pentecostes, o Espírito Santo batizou os cristãos e os uniu em um só corpo. Os cristãos judeus receberam esse batismo em Pentecoste, como faz referência em Atos capítulo 2, e os cristãos gentios na casa de Cornélio, conforme nós vemos em Atos capítulo 10. Daí, os 2 pães apresentados pelo sacerdote, como podemos fazer menção em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O fato de os pães serem levedados, conferem fermento, indica a presença do pecado na igreja, enquanto ela se encontra na terra. Mas um dia a igreja só será aperfeiçoada quando chegar ao céu. Por isso, não se deve concluir que os milagres de Pentecostes são milagres que Deus operou, mas que têm um simbolismo todo especial ainda para nós, quando Deus começou a agir no meio do seu povo,
nós também precisamos estarmos cheios dessa plenitude do Espírito Santo para glorificar o nome do Senhor e sermos fiéis testemunhas daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através de nós e no meio do seu povo. Por isso, encha-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, 18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por essa manifestação poderosa do teu poder, através do Espírito Santo de Deus. Sabemos que ele continua a agir de uma maneira sobrenatural, que possa agir nos corações dos nossos ouvintes neste dia, trazendo salvação, arrependimento, perdão dos pecados e enchendo as vidas com o teu poder. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.